Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Vou estar passando aqui a palavra para o Antônio, que vai estar iniciando, né, a condução do nosso encontro agora. Bom dia a todos. Me ouvem? Bom dia, tô ouvindo sim. Perfeitamente. Meu nome é Antônio, eu sou analista, trabalho na Defensoria da Comarca de Brumário. Inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas aos colegas estudantes que estaremos conosco nesse dia de sexta-feira, né, nesse curso, onde nós também estamos aqui em busca de aprendizado, aprimoramento. É um curso que foi oferecido para os servidores da Defensoria Pública, sendo que as professoras Ana Paula e Regiane estão conduzindo, né, esse aprendizado, trazendo alguns conhecimentos, compartilhando algumas ideias, experiências. E no dia de hoje esperamos também compartilhar com os convidados, né, que estão aqui presentes nessa sala. O nome do curso é Busca a Força do Afeto, Formação Básica de Facilitadores, onde nós, estudantes, estamos tentando aprimorar, né, para poder fazer um melhor atendimento ao público, aos assistidos da Defensoria Pública, ao mesmo tempo, é um grande aprendizado para também colocar em prática, seja na vida pessoal, né, e também em outras profissões, porque a busca é facilitar a comunicação, que é um tema que estaremos abordando na data de hoje. Então, já acrescento, como estamos em fase de aprendizado, possamos, ou também já deixo aqui o pedido para a professora Regiane participar sempre aí, apoiando e orientando nós facilitadores que vai conduzir a aula de hoje. Seja bem-vindo e, diante disso, daremos continuidade aí com nossa facilitadora Marisa. Oi, gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Bom, a gente vai começar esse encontro tentando conhecer um pouquinho de vocês, né? Então, nós convidamos todos os participantes, quem puder abrir o áudio, mostrar a câmera, quem não puder, escreve no chat, qual o nome de vocês, né? De onde vocês vêm e como vocês estão se sentindo neste momento, como vocês chegam até aqui. Vou começar dizendo, meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, trabalho na Defensoria Pública em Ilhéus, estou chegando aqui feliz, um pouco ansiosa por estar recebendo vocês, né, e sentindo um pouco do desafio, mas também muito grata pela oportunidade desse encontro, tá bom? Nosso tema hoje será comunicação compassiva e ao longo do círculo, ao longo da nossa roda, da nossa dinâmica, a gente vai explicando um pouquinho o que seria a comunicação compassiva, tá certo? Então, a gente vai fazer uma ordem inicial e depois a gente vai manter essa ordem na fala. Quem se sentir à vontade, puder abrir o microfone, a gente agradece. Bom dia, eu quero agradecer por estar aqui nessa oportunidade. Meu nome é Verônica, eu sou estudante da UFBA de Serviço Social e estou me sentindo numa grande expectativa. Bom dia, eu sou Otávio, sou estudante de Direito do quinto semestre e sou aluno da professora Ana Paula. E hoje eu chego um pouco ansioso, porque está sendo uma semana muito cheia, um final de semana bem corrido, mas ao mesmo tempo eu chego animado, porque eu já participei de outros encontros da Defensoria e gostei muito. E é isso. Bom dia novamente.
né? Como eu já me apresentei, meu nome é Antônio Márcio, eu sou analista jurídico aqui na comarca de Brumado, interior da Bahia, né? E chego nesse encontro com muitas expectativas, com a sensação de querer e também poder compartilhar ideias, experiências e aprender com os colegas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Roger Beltrão, sou assistente social da unidade da Defensoria Pública em Catu. Chego aqui hoje um pouco nervoso, com aquela ansiedade de estar trazendo para vocês uma boa aplicação do conteúdo que a gente já vem aprendendo ao longo desses meses, e também bastante empolgado, porque acredito que, assim como para a gente, enquanto participantes, tivemos momentos bastante oportunos, acredito que hoje vocês também poderão ter uma boa experiência aqui conosco. Desde já agradeço também a participação de cada um. Me chamo Rejane, estou aqui como facilitadora. Para mim é um presente, porque todo encontro é um grande aprendizado. E chego aqui muito feliz, cheia de expectativa também, e ansiosa junto com o grupo, né, para aplicar essa fase para a gente que está na posição de professora, ela é muito gratificante, né, que é quando a gente percebe que a gente entregou o nosso melhor para os nossos alunos e que eles estão replicando de forma ainda mais brilhante. Então, assim, o grupo aqui, eles são fantásticos e eu sei que nós teremos uma experiência muito agraciada nessa manhã. Bom dia a todos e a todas. Tal qual a Rejane, eu estou muito feliz em ver os meninos aqui nessa empolgação. A ansiedade é normal. Fiquem tranquilos, né? Porque só um disse que estava ansioso, mas acredito que todos dois devem estar ansiosos, né, Isa? Então, assim, fiquem tranquilos. Essa ansiedade também toma a gente, mesmo tendo muitos anos de experiência, porque toda vez que a gente aplica o que a gente facilita, né? Que a gente aplica alguma técnica, ou que a gente facilita algum grupo, isso é bem normal. Então, eu desejo muito boa sorte. E digo para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa experiência de vocês. E espero que, ao final, a gente possa conversar e comemorar. Nós temos uma participação aqui também no chat, de Renan. Ele se apresenta falando seu nome e diz que é estudante de bacharelado interdisciplinar em Humanidades na Universidade Federal da Bahia e também aluno da professora Ana Paula, e ele se sente hoje confiante. Tem uma outra mensagem aqui também do Lucas, que ele fala que infelizmente no momento não estou podendo falar, então escreverei aqui no chat. Bom dia a todas as pessoas, sou o Lucas Simões, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA e aluno da professora Ana Paula. Nessa manhã me sinto tranquila e muito feliz por estar participando do encontro. Falta mais alguém se apresentar? Bom dia, meu nome é Matheus, sou estudante do BI, da UFBA, sou aluno da professora Ana Paula, e é a primeira vez que eu estou participando do encontro da Defensoria, e estou me sentindo um pouco ansioso essa semana. Eu vejo no chat também, eu acredito que foi uma mensagem direta para Antônio, e aí já na oportunidade peço os participantes para que encaminhem de forma geral, né, para todos possam estar conhecendo. A Kailane informa que é bacharel em interdisciplina em humanidade, também atualmente estou na área de concentração de estudo jurídico e estou com muita expectativa. Qual o nome? Desculpa. É a colega Kailane. Nós agradecemos a presença de vocês. Deixa eu colocar aqui. Nós agradecemos a presença de vocês. Vou pedir ajuda da professora Rejane para fazer a lista, para ver se a gente consegue manter a mesma sequência depois, porque aí fica um pouquinho mais fácil para a gente, né? Então, sejam todos bem-vindos. Verônica, Otávio, Antônio, Roger, Rejane, Renan, Matheus,
Kailane. Professora Ana Paula, ou professora, obrigada pelos participantes de hoje. E a professora Ana Paula. Deixa eu só confirmar. Verônica, Antônio, Otávio, eu. Depois de mim, você falou quem? Renan, Renan. Lucas, Depois, Lucas. Não botei esse. Matheus, Kailane, Matheus. Kailane. Sim. Kailane e Ana Paula. Pronto. A Anotado. Sônia, quando a gente voltar, né? Quando ela Uhum. voltar, senta ela. A gente esqueceu o nome de alguém. Mari, seu vídeo está espelhando o computador, tá pro lado do contrário Ah, seu. peraí. Tá. Pronto. Acho que é Pronto. isso. Podemos continuar. Pronto. Então, a gente vai convidar agora Roger para dar continuidade ao nosso encontro. Professora Regiane, eu peço por gentileza para fazer a sequência do slide, por favor. Bom, gente, como a gente já vem dialogando, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre comunicação não violenta. E para isso, primeiro a gente precisaria entender o que seria comunicar, né? Qual esse ato de se comunicar, a gente poder dar algum significado e conceituá-lo para que daí a gente parta para a comunicação não violenta. Então, com isso, eu pedirei a vocês para estarem se manifestando tanto pelo chat ou também pelo microfone, como vocês preferirem, para que vocês falem um pouco sobre o que vocês entendem de comunicação, para que a partir disso a gente construa alguns conceitos junto com os autores que nós também já estamos utilizando ao longo do curso, e daí a gente fazer o pontapé inicial do nosso momento, certo? Então, por favor, sintam-se à vontade para estar dando a opinião de vocês sobre o que seria a comunicação. Professor Regiane, a ordem aí da participação, se tiver a lista. No caso, a comunicação não violenta, né? Nesse primeiro momento, não. A gente pediria apenas para falar sobre comunicação em geral, o que seria esse ato de se comunicar, e aí a gente vai adentrar nessa especificidade da comunicação não violenta. Certo. Então, assim, eu acho que o ato de se comunicar é uma das dádivas, né, do ser humano. Se a gente for observar, né, o mundo animal, o ser racional que somos nós humanos é o que temos realmente essa habilidade, né, de se comunicar. No entanto, a gente sabe das grandes dificuldades da comunicação. A gente tem aqui também a participação de Renan no chat, falando que ele entende a comunicação como uma transmissão de mensagem, verbal ou não. Mais alguém gostaria de trazer algum conceito? A comunicação é um modo pelo qual as pessoas conseguem, né, falar uma com a outra, expressar o que estão sentindo, acho que é isso. Entretanto, né, comunicação envolve muito mais do que isso. Poderia acrescentar também a comunicação, é uma forma da gente socializar, né? Conectar a, a uma determinada pessoa ou tema, e onde podemos compartilhar opiniões e também experiência, uma forma de comunicação. Alguém mais gostaria de se colocar? Professora Regiane, eu não sei se só comigo, mas o slide ele se mantém na tela inicial. E aí, Roger, como a professora, ao fazer aí a mudança de slide, ela pode também, né, fazer de forma lenta, até para os colegas acompanhar, até chegar ao ponto que a gente está participando, viu? Porque realmente o meu também ficou aí na parte inicial. Não sei se os colegas acompanhou os slides e no decorrer da comunicação. Pronto, agora eu acredito que já veio para onde a gente está no momento. Apareceu para vocês? Agora Isso, sim. professor. Então, a partir do que vocês colocaram e também como a gente traz no slide, a comunicação ela é toda atividade humana. Toda atividade humana depende da comunicação. A gente entende a comunicação como algo não só capaz de expressar sentimentos e emoções para o outro, mas uma forma de formar a nossa personalidade, formar o nosso sujeito. Porque a partir da compreensão do que nós pensamos e sentimos,
que nós conseguimos nos expressar. E aí seria esse papel fundamental da comunicação. Primeiro, a gente se comunica com a gente mesmo, né? Nosso ato de se conhecer, de conhecer a nós mesmos, o que nós somos, o que nós gostamos, o que nós pensamos, e a partir disso nós passamos essas informações para o outro, seja de forma verbal ou não, como já foi colocado. Então, a comunicação ela tem um papel importantíssimo em nossas vidas e ela está presente desde o início. A gente vive se comunicando, mesmo que não de forma verbal, mas o tempo todo estamos nos comunicando de alguma forma. A gente traz aqui também que a palavra comunicar, ela vem do latim, comunicare, que significa pôr em comum. E está também associada à ideia de convivência, comunidade e relação com grupo e sociedade. É a partir da comunicação que a gente estrutura a nossa sociedade, as nossas relações, como nós iremos nos subdividir, e a gente consegue se colocar enquanto sujeito participante e ativo da nossa sociedade a partir dessa comunicação. É aí que a gente vai entender quem é o outro, quem sou eu, e a gente se coloca no mundo enquanto um indivíduo protagonista da nossa história. Pode passar o slide, por favor, professora? E aqui a gente traz algumas perguntas também acerca de, ao longo dos anos, né, a nossa comunicação, nós percebemos que ela sofreu diversas alterações. E aí eu trago para vocês algumas reflexões sobre como nós nos comunicávamos anteriormente, algumas décadas ou até mesmo séculos atrás, como era essa comunicação e como ela está hoje, né? E a gente tem aqui algumas imagens que simbolizam alguns tipos de comunicação. Temos aqui o telefone ainda com fio, aquele telefone bastante antigo, que as pessoas, para a época, foi bastante um avanço muito grande, porque a gente passou a se comunicar com pessoas já à distância. A gente tem aqui a comunicação também através de cartas, que por muito tempo foi uma das formas mais comuns de se comunicar. Hoje a gente tem já a utilização de smartphones, aplicativos e a própria internet que nos conecta com todo o globo terrestre, e a gente consegue hoje ter uma comunicação muito mais rápida e com pessoas muito mais distantes. Hoje a comunicação, com todas as suas alternâncias, ela sofre esses efeitos e que muitas das vezes impactam também em nossas próprias vidas, né? Como é hoje a gente poder se comunicar tão mais facilmente com alguém que esteja do outro lado do mundo e a gente se comunica menos com essas pessoas que estão à nossa volta. Isso ocorre com muita frequência. A gente acaba estabelecendo laços muito mais fortes com pessoas que a gente vê apenas através de uma tela, e aquelas pessoas que estão à nossa volta, muitas das vezes a gente já não consegue manter um certo nível de comunicação agradável ou até mesmo intimista. Até dentro do nosso ambiente familiar, muitas das vezes a gente percebe essa diminuição da comunicação, principalmente a verbal, e aí a gente vai tendo esses laços sendo alterados também junto com os mecanismos que a comunicação traz. Aí eu vou também solicitar a participação de Antônio para dar o prosseguimento ao nosso slide. Como o colega Roger relatou aí, deu alguns exemplos, né, de algumas comunicação, percebendo que tem algumas formas de comunicação. Vou estar aqui fazendo uma leitura do slide e também acrescentando algumas informações sobre a forma de comunicação, a forma da gente se expressar, né, se comunicar. Então, existe a forma de comunicação pessoal, quando, a exemplo, nessa oficina, nessa aula de hoje, estamos comunicando entre um ser humano e o ser humano é uma forma pessoal. O impessoal seria essa intermediação que está sendo feita através do computador, do celular, cada um está utilizando, que está facilitando essa comunicação impessoal, né? E, apesar que não estamos presentes pessoalmente, podemos nos comunicar através da máquina. Então, essa é a comunicação impessoal. Existe também a forma verbal, que é a língua que a gente utiliza, né, que é a falada. Hoje, no Brasil, a língua predominante é o português,
E também existe a comunicação escrita, que é através, né, das palavras. E também tem a não verbal, né, que através de gesto, imagem, como o Roger colocou aí, o telefone, o pombo, automaticamente ele, ao ver a imagem, é uma forma de comunicação. Estamos percebendo a mensagem que aquela imagem está passando para a pessoa que está fazendo aquela interpretação. Da mesma forma, o som, né, através das músicas, a arte, a fumaça, como há muito tempo é uma forma cultural, através, né, dos índios, uma forma de comunicar entre a cultura que utilizava muito a fumaça. Sinais, né, ah, as pessoas com deficiência, ou a forma de sinais, uma forma de comunicação, e também por meio das cores, que a gente pode perceber no dia a dia, né, no trânsito, quando percebemos um semáforo, né, ou a cor verde, siga, a cor vermelha, para, a cor amarela, atenção, são várias formas de comunicação. Então, é só uma abordagem aí para que percebemos várias formas de se comunicar, de se expressar, e de passar a mensagem e de receber a mensagem. Então, dando continuidade ao slide, temos alguns elementos importantes da comunicação. O primeiro, a mensagem, o texto, qual é o que vai ser dito, e aí vem a questão do contexto, o assunto, a situação, do que se trata, a partir da reflexão daquela situação, daquele assunto, temos uma mensagem a passar. Essa mensagem pode ser passada através, como a gente falou, da forma verbal ou escrita, ou por sinal, né, que é o código, a língua que vai ser passada, qual é a língua, se essas formas que foi dita anteriormente, né, se é por escrito, falada, se é falada, qual a língua português ou inglês, é um código que vai passar aquela mensagem, aquele texto, né? O canal, o meio de veiculação, que o que a gente está utilizando aqui é o, a- o, o aplicativo, né, por meio do telefone, ou outros está participando também por meio do computador. Então, qual é o meio que vai ser veiculado, né? Então, esse canal que vai permitir falar esse código que vai passar essa mensagem para o receptor, o destinatário, o leitor, o ouvinte, né? Eu estou aqui no papel de emissor, produtor, ou escritor, ou falante, que está comunicando, e vocês, do outro lado, o destinatário, né? Essa mensagem, esse curso, o tema que estamos tratando, né? É o assunto, a situação, onde está sendo utilizado a voz, a fala, né, na língua portuguesa, e utilizando um canal que é a sala virtual, para que possamos, né, dar continuidade a essa comunicação. E, por seguinte, eu vou pedir a colaboração da nossa facilitadora Marisa, né, para fazer uma dinâmica, uma atividade que ela vai orientar os demais aí participantes. A gente vai fazer uma atividade agora para a gente pensar um pouquinho sobre como que a comunicação atravessa os espaços e chega até as pessoas. A professora Regiane vai me colocar numa sala, eu vou falar uma frase para uma pessoa e gradativamente essa frase vai sendo passada, tá bom? Para a gente chegar no final e entender se a frase chegou completa, como é que ela chegou, certo? Vou pedir a ajuda da professora agora para a gente começar a atividade. Vai ficar um por sala e eu vou estar fazendo os encaminhamentos, certo? Eu que vou estar movimentando a pessoa que vai estar fazendo o papel de receptor ou de emissor. Então, eu que vou estar encaminhando os emissores até o último momento, certo? E aí, Marisa vai entrar na primeira sala comigo para estar passando a informação principal para vocês. Deixa eu criar aqui a sala. Seria legal que vocês se lembrem que vocês têm que aceitar
né, o convite para ingressar na sala, viu, gente? Só lembrando. Pronto, e aí vocês aceitam o convite para entrar. Exceto Marisa. Marisa fica aqui comigo, porque eu que vou fazer o encaminhamento dela. Aliás, a Marisa, aceite, porque eu vou colocar você na cena, eu não consigo te mandar daqui. Eu só consigo te mover de lá. Aceite para poder te colocar na sala 1 comigo. Vamos trazer todo mundo de volta, viu, Marisa? Para poder você. Matheus vai dizer qual foi, né? Que ele foi o último. Como é que chegou para ele, e aí você vai ver se realmente foi né, a mensagem que você passou. Eu estou curiosíssima. Eu não tô mais porque eu já vi o que aconteceu. Mateus, olha só, o título do nosso telefone sem fio, né, essa dinâmica, ela busca entender se o que falamos é compreendido pelo outro e até por nós mesmos, se somos compassivos em nossa comunicação. Estamos todos ansiosos para saber qual é a frase que você traz para a gente agora. Você pode contar? Sim, a frase foi: a comunicação pode ser um modo expressivo para que os outros possam se expressar. Uau! Foi uma ótima frase, Matheus. Agora eu vou falar para você qual foi a frase inicial, tá bom? A Certo. vovó me ensinou a contar histórias de afeto e ancestralidade. Eu me sinto parte de uma grande trajetória. Nossa, Acho que temos uma resposta, né? Eu vou passar para o meu colega Roger a continuação da nossa atividade e a gente vai conversando sobre isso. Grata. Inclusive, para vocês verem, né? É interessante que foi exatamente no Roger que tudo mudou. Por coincidência, foi exatamente no Roger que tudo mudou, mas já estava no meio do caminho aí, as pessoas já estavam pegando a mensagem de forma incompleta. E aí, quando chegou no Roger, ocorreu a situação que ele vai contar e ele precisou dar outros comandos, que mesmo assim não é a frase também original, né, Roger? Não, não é. Então, gente, o que ocorreu? A pessoa que ficou responsável de passar a mensagem para mim não conseguiu passar, eu não consegui ouvir nada. Então, o que eu precisei fazer? Deduzir o que Marisa traria para a gente. E aí criei uma nova frase, um pouco longa, mas que traria um pouco do efeito desse telefone sem fio, que seria o objetivo da nossa dinâmica. E a frase também não chegou. E tinha até menos pessoas depois de mim, para o final eram até poucas pessoas, e não chegou da mesma forma como foi falada. Então, assim, é uma dinâmica que mostra para a gente de forma divertida um pouco sobre como a gente precisa lidar com a comunicação, que muitas das vezes consideramos ser algo fácil, né, de fácil utilidade, porque é só a gente começar a se expressar de forma verbal ou não, porém existem muitas nuances no meio disso, né, como a gente trouxe ali os elementos da comunicação, no meio de todo aquele mecanismo ali, muitas coisas podem acontecer e muitas das vezes aquilo que a gente diz chega para o outro de uma forma completamente diferente. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque até quando a gente vai estudar as teorias da comunicação, a gente percebe que aquela máxima de que o que eu digo é isto e o que você interpreta é por sua conta, não é tão assim. A gente tem sim um papel importante sobre o que o outro interpreta daquilo que a gente está dizendo. E aí um exemplo que eu trago, por exemplo, hoje eu tenho uma habilidade de lidar com a linguagem de memes, que é uma linguagem bastante atual da internet, mas que, por exemplo, se eu chego aqui hoje para me expressar através dos memes que eu costumo utilizar nas minhas conversas diárias, talvez para muitos aqui não fosse passado a interpretação correta daquilo que eu queria dizer. Então, mesmo que eu esteja dizendo algo que eu sei o sentido, para o momento, para as pessoas, talvez não seja algo que aquilo ofertaria o mesmo sentido do qual eu já tenho. Então, assim, nós somos responsáveis sim também por aquilo que nós falamos e pelo que o outro entende também. E aí fica essa pergunta, até onde, né, é nosso papel pensar e refletir sobre como o outro vai interpretar aquilo que a gente diz. E além do que os símbolos e significados que a gente dá,
a todos os nossos sentimentos, pensamentos e aquilo que a gente expressa, pode ser de forma diferente, de uma pessoa para outra. Então, se eu digo algo que para mim tem um significado e para uma outra pessoa que de uma outra vivência, uma outra experiência, significa algo para ela, ela vai levar que o que eu disse faz parte daquilo que ela interpreta. Então, assim, a gente tem a comunicação de forma muito fácil, né, através do celular, através de uma conversa, porém, ela existe diversas nuances aí que podem prejudicar a compreensão do que a gente realmente diz. Eu peço aqui o slide já está aqui, e aí a gente traz a questão, né, de como conversar e ser compreendido. Então, assim, a comunicação, ela precisa, além de gerar uma interação entre pessoas, entre uma comunidade, entre grupos, precisa também gerar uma compreensão. E aí a gente apresentaremos uma abordagem da comunicação compassiva ou como forma de melhorar a nossa comunicação em relações no dia a dia. Porque muitas das vezes nós nos comunicamos de modos com o qual as pessoas não só interpretam mal, mas como sentem também efeitos de sentimentos negativos diante daquilo que a gente pode falar. Né? Como a gente vê pessoas falando assim, eu tenho uma personalidade forte, e utilizando isso muitas das vezes para ser uma pessoa que costuma falar de forma agressiva, costuma trazer nas suas falas uma certa violência. E muitas das vezes nem todo mundo está preparado para isso. Às vezes a gente está num momento mais sensível da nossa vida, um momento onde a gente precisa de um acolhimento, e ouvir alguém deferindo palavras um pouco mais fortes para a gente pode ser um gatilho para que os nossos emocionais ficam ali fluindo de um lugar não tão agradável. E aí, pensando nisso, na comunicação compassiva, o que é que a gente pretende aqui? Não apenas conhecer e se apropriar das técnicas, mas de levar para as comunidades. Então, assim, a partir da nossa atuação na defensoria, a gente consegue atender hoje o nosso público e transpassar para ele essas técnicas de forma com que eles se apropriem e possam colocar em prática no seu dia a dia. Então, por isso a importância do nosso diálogo e do nosso aprofundamento nesse tema, justamente para que a gente, enquanto profissionais, consiga suprir essa necessidade do público. A gente lida com conciliação, mediação, diversos tipos de conflitos que muitas das vezes, de forma extrajudicial, a partir de acordos entre as partes, a partir de um próprio diálogo, a gente poderia conseguir agilizar a resolução desses processos. Então, assim, para a gente é bastante importante e relevante essas técnicas. E aí, por falar do outro, talvez a nomenclatura de comunicação não violenta traga um sentido não tão expresso com aquele que nós desejamos, porque a pessoa pode sentir, então tá me dizendo que eu sou violento, e não necessariamente isso. E aí, por isso, a gente tem umas outras formas de nomenclaturas para a mesma situação, mas que talvez se encaixe melhor dependendo do grupo que a gente esteja inserido. Então, a gente tem a comunicação empática, a comunicação não violenta, que é o nome mais comum, CNV, e a comunicação consciente. Mas todas elas querem dizer respeito à mesma situação, que é da gente se comunicar de uma forma com que o outro se sinta representado, acolhido, mesmo quando a gente precise ser mais incisivo em nossas falas, mesmo quando aquilo que a gente tinha para expressar seja algo mais contundente, seja algo mais de se colocar mesmo nosso posicionamento perante a situação que a gente não concorde, mas a forma como iremos comunicar com o outro, a forma como iremos expressar a nossa comunicação fará com que ele reflita e com que ele coloque esse pensamento para estar se comunicando com a gente de modo que a gente consiga manter esse diálogo e não apenas a quebra de um vínculo a partir de uma comunicação onde só haja violência, tá bom? Então eu peço também a contribuição do nosso facilitador Antônio, que dará prosseguimento. Muito bem colocado, Roger, e parabenizo aí pelo posicionamento, eu acho bem explicativo. Eu acredito que os integrantes, os colegas que estão participando aí da aula de hoje, né, ter uma breve experiência da atuação aí do colega e dos demais também servidores da Defensoria Pública, e como foi colocado aí, a necessidade de uma comunicação empática, ou uma comunicação não violenta, ou consciente, é necessário no atendimento ao público, uma escuta, né? Não levar, de uma certa forma,
preconceito, ou então deduzir, né? Dar a oportunidade para os assistidos relatar a situação e nós, servidores, todos os demais servidores, defensores, seja atendimento na triagem, estagiário, ou a recepção do NAP, da assistência social, para escutar aquela pessoa que, com certeza, foi à defensoria à procura de ajuda, e deve ter já buscado outros órgãos e não conseguiu. Então, é um lugar, né, um órgão que a gente tem que acolher. E a comunicação é um fator fundamental para poder ouvir, né, ouvir o problema e tentar resolver de uma forma talvez extrajudicial, como bem colocado, né? A gente pode também tentar, né, além de ser um facilitador, ser um conciliador, um mediador, uma solução pacífica e tentar fazer com que aquele problema levado à defensoria possa, de uma certa forma, ser compreendido e buscar uma solução. Então, a comunicação é fundamental para a solução dos problemas, né? E aí, no dia de hoje, vamos trazer um significado sobre a comunicação não compassiva, como o Roger colocou, tem outra nomenclatura também, né? A mais conhecida, a não violenta, né? É algo que a gente está buscando colocar em prática no dia a dia do nosso trabalho, nos atendimentos nos assistidos. A comunicação compassiva ou não violenta é um método que vem sendo disseminado nos mais diversos espaços relacionais, usado para comunicar-se de forma empática com o outro. Foi criado pelo psicólogo Marshall Roger, não sou um pouquinho fraco aí no inglês, né? Então, desde 1960 já tem estudos sobre essa comunicação compassiva e não violenta. Às vezes falta talvez mais discernimento, né, em relação ao trabalho, ao dia a dia, para que a gente possa realmente conhecer dessa comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta tem algumas características que vai ser abordada mais na frente, né, que podemos dizer a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, como principais passos para atingir seu propósito. Então, para dar continuidade, né, a uma comunicação não violenta, algumas características, alguns passos é fundamental. E a colega Marisa vai dar continuidade falando, explicando um pouquinho mais sobre esses símbolos da conhecida CNV, que é a comunicação não violenta. Oi, gente. Bom, Marshall Rosenberg, quando estava estudando, né, a comunicação passiva, ele viu entre os animais símbolos que poderiam ajudar a gente a entender um pouco melhor isso e de trazer também um efeito, o efeito simbólico, ele pode ser um efeito terapêutico, né? Assim, e aí ele usou 2 símbolos que para a gente são muito simbólicos. Uma é a girafa, não sei se vocês conseguem ver meu brinquedinho aqui. Bom, a girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta, né? E Marshall escolheu esse símbolo porque a girafa, ela tem, entre os mamíferos terrestres, o maior coração, né? Esse símbolo de ter um coração grande atenta para o fato de que o olhar da girafa é um olhar simbolicamente pela amorosidade. O pescoço comprido possibilita à girafa ficar distante de certas intrigas e ter uma visão mais ampla. Ela consegue ver o horizonte, ela consegue ver para além daquilo que está posto ali de imediato, né? Então, a girafa, ela simboliza essa comunicação amorosa, essa conexão entre as pessoas. Porque quando a gente fala de comunicação compassiva, de comunicação consciente, a gente está falando de uma forma de se conectar, onde o outro é importante e aquilo que o outro traz deve ser respeitado. Aquilo que o outro traz faz parte de uma trajetória maior do que o que é dito, né? A comunicação não é só aquilo que é dito naquele momento. E a girafa tem, simbolicamente, essa simbolização.
Por outro lado, eu ainda não tenho um chacal, mas aí eu imprimi aqui a figura de um chacal, tá vendo? Ele é da família das raposas e ele é conhecido por ter um uivo estridente que lembra uma sirene, um grito, né? Ele tem uma forma de comunicação predadora, agressiva. E quando o chacal se comunica, um conflito acontece, né? A gente tem dentro da gente um momento girafa e um momento chacal, né? A gente está convidando as pessoas para pensarem mais sobre essa girafa, não para eliminar o chacal, porque a gente entende que não é disso que se trata, mas conhecendo mais é, esse seu momento chacal, conhecendo mais esse momento em que as coisas te tomam, você tem uma habilidade melhor de lidar com isso, né? Uma habilidade melhor de entender que as coisas são mais amplas, que o horizonte é maior, que a linguagem do coração é uma linguagem que conecta e faz com que a gente participe da ideia de um mundo melhor, né? Que a gente participe da ideia de uma conexão real entre as pessoas. Tem duas pessoas que falaram no chat. Como eu estou no celular, eu vou pedir a ajuda da professora para ler, tá bom? Grata. Deixa eu ler aqui. O Renan diz que a dinâmica me lembrou um pouco a teoria de Emily Benevides, grande teórico linguística, da subjetividade da linguagem, que ele cita. A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter sempre as formas linguísticas apropriadas, sua expressão. A subjetividade refere-se à experiência individual, perspectivas pessoais e sentimentos internos de uma pessoa. E o Renan fala, pelo fato de conter sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão, implicaria que a linguagem está intrinsecamente ligada à subjetividade, porque sempre oferece formas específicas de expressão para os pensamentos, sentimentos e experiências subjetivas de uma pessoa. Em outras palavras, a linguagem fornece os meios pelos quais a subjetividade pode ser comunicada e compreendida pelos outros. E é por isso que o Marshall traz esses dois elementos, né? Para nos aproximar de uma forma mais, vamos dizer assim, didática, né? Dessa questão do que é objetividade e subjetividade da linguagem. E aí a girafa, como a Marisa estava explicando aqui, né, tem esses elementos e o chacal, né, que ela vai dar aí continuidade. Obrigada, Renan, pela colaboração. Só queria acrescentar uma informação, que a girafa ela tem um coração 43 vezes mais forte do que o do humano. Imagina. Obrigada, Mari. E aí, para a gente dar sequência aqui, deixa eu passar. A gente vai dividir vocês em grupo novamente, para que vocês relatem, vão ser 2 grandes grupos, vocês vão relatar de forma breve, vão conversar entre vocês, momentos em que vocês se viram chacais e momentos em que vocês viram girafa. No retorno, apenas uma pessoa de cada grupo vai fazer um resumo do que vocês trataram lá, certo? Vocês vão ter 2 minutos para conversarem um pouquinho. É pouco tempo, eu sei disso, que a gente, né, gosta de bastante, mas como está em processo de aprendizado hoje, a gente vai limitar esse tempo para cuidar do nosso horário, porque nós temos outras etapas também para cumprir, tá? E aí eu vou colocar vocês no grupo e vocês vão conversar entre vocês situações do dia a dia em que você se viu chacal, né? Nesse momento assim de gritar, de se chatear sem pensar, de responder o outro, de cortar a fala do outro, de aconselhar, de diminuir, né, os sentimentos do outro em detrimento do seu. Então a gente é chacal muitas vezes nesse sentido, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de vítima também, né? De se culpar às vezes também por tudo. Quando a gente é agressivo com o outro, quando a gente... Então, assim, são vários momentos em que nós nos tornamos chacais no nosso dia a dia. E também pensar em momentos que nós somos girafa, né? Que nós somos acolhedores e que nós somos empáticos e nós conseguimos nos conectar com a outra pessoa. A gente deixou a pessoa ser protagonista da sua história quando ela veio narrar um fato, né? Eu não cortei ela, não disse que eu sentia mais do que ela, mas eu fiz uma escuta, me coloquei num momento de servir. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso servir você nesse momento? Como é que eu posso te apoiar nessa situação? O que é que você espera de mim? Um conselho, um abraço? Então, assim, quais momentos que você falou alguma coisa assim, poxa, eu falei algo assim que melhorou a vida da outra pessoa, né, que apoiou. Então, esses momentos são os momentos que nós somos girafas, né, quando a gente se coloca no lugar de se conectar, de se compreender, certo? Então, a gente vai colocar vocês lá
Vou interromper aqui. Nesses dois grupos, para vocês pensarem aí, compartilharem momentos em que nós somos chacais e momentos que nós somos girafas. É só aceitar e daqui a 2 minutos, 1 minuto e meio, no máximo 3 minutinhos, eu chamo vocês de volta. Ô, gente, que dó trazer vocês, viu? Que dó. Mas é só para a gente compartilhar um pouco e sentir, porque é uma oficina, né? E aí a gente precisa cuidar do tempo, mas mais no futuro, mais para frente, a gente pode fazer uma oficina só trabalhar as questões do chacal e da girafa, fazer uma oficina só de observação, uma oficina só de sentimentos, uma oficina, sabe? E trabalhar cada elemento de forma separada, né? Hoje a nossa função é trazer uma oficina mais geral, para que vocês reconheçam, né? E se conheçam também, já comecem a passar pelo esse processo, né? De se ver nesses papéis. E que se você for chacal também, não se colocar naquele lugar de, ah, meu Deus, hoje eu fui. Não, faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Cometer erros, equívocos, né? Se portar, às vezes, de forma não agradável, às vezes com a gente, às vezes com o outro. Mas o que a gente tenta é fazer uma convivência mais de conexão, mais harmônica. E aí, para isso, eu tenho que incentivar o meu lado girafa, né? Então, a proposta é essa. E aí, eu quero saber do grupo 1, quem é que vai fazer um resumo breve, e quem vai ser do grupo 2 vai fazer um resumo breve. Eu posso tomar a iniciativa como Bom, participante aí do grupo 1, se quem quiser também contribuir mais, também pode. E eu não sei se no momento que a gente retornou aí, o meu microfone estava desativado ou foi desativado em seguida. Então, não sei se a fala inicial aí foi dita, Nós lhe porque fiquei ouvimos, apenas nós lhe dúvida. ouvimos perfeito, viu? Ah, Nós lhe ótimo, ouvimos perfeito. professor. A Que tua aí eu fiquei história com medo, foi eu, contadinha, tranquila. isso, porque eu fiquei com medo que eu tinha compartilhado no grupo 1, eu falei, será que eu não tinha percebido que o microfone estava fechado? Aí eu fiquei nessa dúvida. Mas, fazendo um resumo, a professora Ana participou do nosso grupo, ela compartilhou algo que a gente percebe muito comum, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido, onde alguns parentes, principalmente às vezes filhos, né? Quando é uma pessoa mais idosa, sente naquele momento a pessoa sente a sensação de perda, de dor, de tristeza. Então há sempre uma pessoa para ser o girafa, para tentar controlar, para levar o afeto, levar o conforto. Foi isso aí que a professora Ana recentemente fez, né? E parabeniza aí pela atitude. E na oportunidade foi também compartilhado a opinião de Otávio, né? Que ele trouxe para o grupo algumas experiências, que ele foi girafa e foi chacal, né? E também Matheus, ambos trouxe uma experiência mais de faculdade, de universidade, né? Principalmente em relação aos trabalhos, né, em equipe. Então, os trabalhos em equipe, já passei por essa etapa, eu era de querer estar na frente de tudo, inclusive é nesse momento eu me sinto muito à vontade na defensoria para poder fazer uma triagem, para poder atender, para estar aqui participando dessa oficina, de expressar, por mais que eu tenha algumas dificuldades na dicção, mas hoje eu me sinto muito confortável em participar e expressar. Então, isso eu devo muito à minha atitude lá no início no ensino fundamental, médio, faculdade. Eu sempre me coloquei, né, à frente para poder contribuir, ajudar. Aqueles que às vezes têm dificuldade em falar em público, aqueles que às vezes têm pouco tempo para poder contribuir com o trabalho escrito, infelizmente, essas pessoas é que perdem mais, né? Embora sabemos que alguns realmente não tem muita disponibilidade de querer ajudar, mas outros têm, mas eles, de uma certa forma, tentam, então, ou a compreensão, a comunicação não violenta e compassiva, de tentar entender o próximo, é fundamental, até porque, na hora de apresentação do trabalho,
vai ser fundamental para que tenha uma sincronização entre os demais participantes, como é o que está acontecendo aqui hoje, né, como facilitador, juntamente com o Roger, juntamente com Marisa, onde foi anteriormente discutido, acordado, como seria a participação de cada um, juntamente com a professora Rejane, como facilitadora e também coordenando o nosso trabalho, é que está permitindo que a gente possa estar contribuindo e fazendo acontecer esse momento da aula aí. Então, o grupo 1, eu trouxe aí um resumo do que foi dito. Se caso os demais colegas quiserem participar e acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Obrigada, Antônio. Eu Mais só quero alguém do grupo? parabenizar Antônio, viu, Jane? Não só ele, né? Mas os outros meninos estão show. Então mesmo. Estou cheia de orgulho. Até botei até nos meus stories, como eu estou orgulhosa de vocês. Eu quero perguntar ao grupo 2. A Tati até já colocou aqui no chat, eu vou ler enquanto a outra pessoa, se quiser, no grupo 2, pode falar. Já fui chacal, principalmente no meu ambiente de trabalho. Talvez por já ter passado por diversas situações que me levaram a estar no mundo, no modo reativa. Estou trabalhando muito, vou botar muito, porque eu estou em caixa alta, né? Então, muito o modo girafa e percebo uma melhora significativa nas minhas relações. Bacana. Mais alguém do grupo 2 ou do grupo 1 queira fazer uma fala? Não? Então, a gente vai avançar para o nosso segundo momento. Oi, Mari. Só um instantinho, já que ninguém quis falar, né? Vou fazer só um ponto que a gente ouviu os colegas falando e ficou muito forte para mim o quanto que uma relação de poder às vezes desperta o nosso chacal, né? Porque o chacal ele também é um símbolo de defesa, né? Então Isso. eu ouvi o Lucas relatando uma situação e eu senti o meu chacal chegando aqui assim. Ele estava relatando algo que passou no passado, mas eu me identifiquei com aquele relato de uma forma que aquilo também, né? Então, assim, eu também me conectei com ele a partir dessa sensação, né? Aí eu respirei, né? Entendi que aquilo é uma situação que infelizmente acontece muito e que não era minha, foi um exercício, né? Mas uma relação de poder, ela tem mesmo esse viés de fazer com que o outro se sinta oprimido, reprimido, incapaz, impossibilitado. E às vezes isso leva a gente para um lugar de incômodo, de sofrimento, de indignação. A ideia é que quando esse chacal apareça, a gente tem uma possibilidade depois também de acolher isso, né? E de trazer um coração para a análise de toda aquela situação e para análise de um contexto maior do que só a presença do chacal. Perfeito. Eles habitam na gente, a gente precisa trabalhar esses dois elementos, né? O chacal está ligado às necessidades não atendidas. E aí, quando eu consigo trabalhar esses processos de necessidade não atendida, eu consigo ter mais equilíbrio. Mas ele não é um personagem ruim, né? Ele é necessário. Eu acho que essa fala de Marisa eu gosto de também frisar bastante, porque ele faz parte da nossa essência, né? E a gente precisa saber, quando ele vem até aqui, né, Mari, como é que a gente faz para acalmar, para acolher, para ressignificar todo aquele processo que veio na nossa cabeça. E se a gente não conseguir segurar e ele sair, também ver como é que a gente vai acolher, ressignificar, perdoar e pedir perdão a quem tiver que ser, se precisar fazer, né? Então, toda essa caminhada a gente só aprende praticando e compreendendo que nós temos esses elementos, né? De forma simbólica, mas que na prática eles são muito fortes na nossa vida, né? E aí, os caminhos que a gente segue de aceitar estar girafa e aceitar também os nossos chacais é muito importante para esse equilíbrio enquanto ser humano. Aí vou passar a palavra agora para Roger, que vai dar seguimento ao nosso encontro. Pronto, agora a gente chegou na parte central da nossa oficina hoje, que é justamente para trabalhar os 4 passos da comunicação não violenta ou comunicação empática, sabendo que esses passos não são o limite, né, da comunicação não violenta, mas são 4 situações que nos levam a desenvolver melhor as nossas técnicas desse tipo de comunicação.
E aí a professora Regiane vai nos auxiliar com algumas dinâmicas para exemplificar cada um desses passos. Porém, o primeiro deles, a gente pode ver a observação, né, que é um fator preponderante para a comunicação. E essa observação, ela precisa ser uma observação sem julgamento, porque quando a gente vê uma certa situação onde a comunicação ali já começa a iniciar, porque a gente se comunica também de forma expressiva, a gente pode trazer aquilo que nós estamos vendo, visualizando ou lendo para a interpretação que faz significados para a gente, que traz significados para a gente. Mas não necessariamente é o que pode estar acontecendo ou não. Então, a gente precisa começar a observar as situações à nossa volta de modo com que a gente reduza esse pré-julgamento, esses pensamentos que já vêm moldados diante da nossa vivência, para que a gente dê ao outro a oportunidade dele realmente expressar aquilo que ele pretende, aquilo que ele realmente intencionou. Então, peço à professora Regiane para nos trazer essa apresentação. Ô, Roger, já contribuindo aí também com o Roger, né? Após a observação, que vai dar um exemplo aí de Regiane, eu vou falar um pouquinho do sentimento, que a gente percebe que os 4 passos estão conectados, né? A cada um desses passos aí, observação, sentimento, e os demais que a gente vai dar continuidade, vai dar um exemplo aí, que um se conecta ao outro. Por favor, professor Regiane, pode passar aí. Vocês estão enxergando o vídeo? Já está aparecendo para Sim. vocês? Pronto. Papai, sua calça está pingando. O que você fez? Eu a lavei. E agora vamos brincar de Guerra da Independência? Vamos? Sim, vamos. Aí vem o inimigo. Ao ataque! Não chave, chavinho! Não chave, chavinho! Não! Ataque! É o inimigo! Pega! Pega o inimigo! O que foi que aconteceu aqui? Ui, eu acabo com ele. É que nós estamos brincando de Guerra da Independência. Ah, sim. Pois agora eu vou lhe dar o seu 15 de setembro. Não se incomode, vizinha, porque todo mundo sabe que a independência... Ui, dá vontade, eu nem sei de quê. E da próxima vez vai brincar de guerra com a sua avó. Com minha Vamos, avó? tesouro, não se misture com essa gentalha. Já vou, mamãe. Gentalha! Seu Madruga, vamos até a casa da sua avó para ver se ela brinca com a gente? Passou aí para vocês direito? Ou ficou Deu para compreender. travando? O áudio estava falando, porém o vídeo Travou, né? Mas, Porque travou aqui para mim. mas eu acredito que com a dimensão que o programa tinha, principalmente para pessoas das nossas gerações, acho que a gente deu para compreender. Quem não é da... Vocês conseguiram acompanhar? Porque eu senti que deu uma travada aqui em alguns momentos. Todo mundo conseguiu Travou pegar o bastante. contexto? Consegui, deu umas travadinhas, mas não atrapalhou, não. Não? Ótimo, porque senão vai Não. passar de novo, para a gente conversar sobre isso, né? O que é que a gente observa, né? Vamos pensar aqui. Qual é a observação que a gente faz dessa cena? Do Chaves, o que é que aconteceu aí? Vamos relatar. O que aconteceu? Quem quer relatar? O que foi que aconteceu? O que foi que vocês viram? Vou iniciar e já com muito orgulho de dizer que eu era um nato a assistir esse programa aí do Chaves, né? E além de trazer muita alegria, paz, a gente percebe que na cena, né, as crianças observaram, brincaram, né, e se propôs a participar de uma brincadeira. A dona Florinda, sempre, todas as demais cenas do Chaves, ela sempre chegava após um ato, né, que acontecia sem saber, sem observar realmente o que havia sido, o que tinha acontecido. No vídeo colocado aí, percebe que as crianças estavam brincando
e o Chave agrediu o Kiko, né, nessa brincadeira, e logo após a reação do Kiko, o choro, né, pela agressão cometida pelo Chave, a mãe aparece e, ao perguntar ao filho o que aconteceu, ele simplesmente, a comunicação dele, ele relata que apanhou. Como, ao notar que o seu Madruga estava com o objeto na mão, ela simplesmente tomou a iniciativa e deduziu que ele tinha sido a pessoa que tinha batido no filho. E aí veio a reação da mãe e agrediu o seu Madruga, sem, na verdade, ter observado o que realmente aconteceu. Não houve, né, a, a observação realmente, a comunicação para buscar identificar realmente o que aconteceu. Apenas partiu-se do princípio, deduziu que foi o seu Madruga que tinha batido no Kiko. Então, essa foi a observação do vídeo. A gente precisa aprender a trocar interpretações por descrições. Isso é observar sem julgamento, né? Sem avaliar. E é muito comum no nosso dia a dia, a gente, quando a gente é impactado negativamente por alguma situação, a gente começa a nos contar uma história. Você vê que Marisa se conectou com uma história que não foi nem dela, mas ela já ficou imaginando, né? E aquilo começou a criar questões na história dela, na cabeça dela. E aí, sob as intenções ou o caráter da outra pessoa. Então, é muito comum, quando a gente é impactado de forma negativa em alguma situação, a nossa observação, ela vai ser diferenciada. E a gente vai começar a contar uma história sobre aquela pessoa na nossa perspectiva, né? E aí, o Marshall Rosenberg, ele chama isso de imagens de inimigo, né? E aí, trazendo essa questão do vídeo que a gente passou aqui, né? Como é que a gente interpreta um fato com a influência da imagem do inimigo? O seu Madruga, ele é perigoso, ele é violento, né? Sempre está querendo bater no Kiko, né? Assim que a gente vê o série, né? E se ele está com a vassoura na mão, é porque, e está chorando, é porque ele o quê? Ele foi machucado e eu, como mãe, preciso proteger meu filho. E eu faço como? Agredindo novamente seu Madruga. Então, e aí, como é que eu faço uma descrição do fato, buscando tirar a imagem do inimigo, para fazer uma observação sem julgamento, uma observação sem avaliação, e tentando resolver uma situação, como vocês viram aí, como o Antônio bem colocou aqui, que estava acontecendo uma brincadeira, não é uma brincadeira violenta, mas era uma brincadeira que estava ali acontecendo entre eles. Então, eu vi o Kiko chorando e o seu Madruga com a vassoura na mão. Parece que foi ele que queria bater no Kiko. Olha, eu estou trazendo a narrativa de uma avaliação sem julgamento e excluindo essa figura do inimigo que a gente coloca em alguém que nos feriu ou que feriu alguém. Porque, por exemplo, Marisa, né, ela pode até falar pra gente, quando foi falando dessa questão do poder lá, ela já pensou na figura do inimigo, né? Poxa, como essa pessoa fez isso, não sei o quê, né? As relações... A gente vai criando rótulos né, e nomeando aquelas pessoas de forma negativa. Isso é natural, é da gente, né? Nasce da gente, da nossa estrutura e nossas caminhadas, né? Dos nossos processos. E aí, como é que a gente limpa isso? Então, eu vou lá. Eu vi o Kiko chorando e o seu Madruga com a vassoura na mão. Parece que foi ele que queria bater no Kiko, mas pode ter sido outra pessoa. Então, antes de agir, preciso de mais informações sobre o que aconteceu. Isso é fazer uma observação sem julgamento. Então, a gente precisa exercitar isso. Então, o Marshall fala que enquanto a gente não tira essa figura, né, enquanto a gente não remove essa ideia que a gente tem de que o outro é inimigo, a gente não vai conseguir fazer uma observação sem julgamento. Então, é uma prática que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia quando a gente vai fazer uma observação. Tá? E aí, essa postura da observação, ela não pode ser só uma interpretação. O que eu acho, o que eu penso, né? o que eu estou vendo de forma cortada. Porque aquela pessoa faz com outros, faz comigo também. Não tem isso? Ah, não vou falar com não sei quem, eu não sei quem, porque ela fez isso.
são as coisas que vão acontecendo. Então, assim, a gente precisa observar essa diferença. Então, falar com a interpretação contaminada pelas imagens do inimigo. Se isso acontecer, a gente não vai conseguir se conectar com o outro. Ou falar com descrição, tá? Qual é a opção que a gente tem? Falar com uma interpretação contaminada pelas imagens do inimigo ou falar com uma descrição falando, ó, tal data, tal horário, ou naquele momento, ou naquele dia, eu vi isso acontecendo. Desce dessa forma, preciso de mais informações, até para tomar uma decisão. Essa semana eu estava no carro da defensoria, inclusive, conversando com o motorista, e ele me falou de um lugar onde ele trabalhava, que o colega dele foi demitido porque comeu demais. Botou comida demais no prato, não conseguiu comer, na verdade, e aí ele foi demitido porque desperdiçou comida. E aí eu fiquei pensando nessas questões, eu fiquei na minha cabeça, eu falei, como uma pessoa pode vir a ser demitida porque simplesmente excedeu a quantidade de alimento e não conseguiu consumir, sem julgar o empregador. Olha que situação complexa. E aí ele falou, não, aí eu fiquei exatamente pensando nisso. Eu vou tirar a imagem do inimigo e vou tentar buscar mais elementos. E aí ele foi me explicando, olha, ele já tinha sido advertido várias vezes, tem uma placa enorme lá falando, ocorreram outras situações, ou seja, ele não foi demitido apenas porque ele fez aquilo, né? Houveram outras ocorrências, ele já tinha tido várias advertências, e vamos supor que ali foi o estopim, né? Mas quando eu ouvi só um pedaço da história, a minha primeira reação foi fazer essa interpretação. E pensar logo, que tipo de chefe faz uma coisa dessa? E aí peraí, Regiane, vamos praticar aqui uma observação sem avaliação e sem julgamento. E tirar essa figura, essa imagem do inimigo. E pensar nas outras questões. Entender melhor a situação para ter uma outra postura diante das coisas que acontecem. Certo? Tranquilo? E aí, eu queria deixar um prazer de casa para vocês, que vocês, em algum momento da semana, vocês anotem em um papel, né? Quais pensamentos e quais histórias que aconteceu com vocês e que vocês colocaram a imagem do inimigo. Tirou uma interpretação, certo? E tem uma frase que eu falo muito, que texto tem que ser em contexto, é pretexto para contenda. Então, tudo tem que ter um contexto, senão provavelmente vai ter um conflito não resolvido, que provavelmente não pode ser resolvido. E aí, meu pedido também é que vocês façam a descrição do que a pessoa fez que te incomodou, buscando tirar os elementos de interpretação. Então, fica aí uma atividadezinha para vocês fazerem em algum momento em casa, certo? E começar a praticar a comunicação não violenta, porque não é só aqui. A prática da comunicação não violenta tem que ser diária. Então, agora, compreendendo que, ao ver ali o seu Madruga, que todo episódio é colocado para a Dona Florinda como aquela pessoa agressiva, o homem apanha todos os episódios, né? Quem assistiu aqui sabe disso. E, normalmente, não é ele que fez. Ele pega ali, por último, alguma coisa que o Kiko, que a Chiquinha e que o Chaves está fazendo. E aí, se coloque nesse lugar de observador, sem avaliação. Pense em situações que ocorreram no seu dia a dia, que aconteceu com você, que você criou essa imagem do inimigo da outra pessoa e que dificultou, por você ter criado essa imagem, que você tivesse mais clareza sobre aquilo. Certo? Combinado? E aí, quando a gente se encontrar em algum momento das nossas vidas, não sei se vocês vão voltar em outro momento aqui para outras oficinas. Se voltarem, fala para a gente no chat, né, antes de iniciar a aula, fiz a atividade, me ajudou a refletir, ou não me ajudou em nada, preciso entender melhor como é que funciona isso, foi difícil para mim. Ou depois comenta até com a professora Ana Paula na sala de aula como foi exercitar isso. Tirar essa figura para te ajudar nas observações, sem avaliação e sem o julgamento, tá? A nossa segunda etapa é o sentimento, que Antônio aqui trouxe para a gente. Eu vou dividir vocês em sala. Também vamos ter um tempo menor. Eu quero saber se vocês conhecem esses bichinhos aqui, essas figuras. Conhecem? Um pouco, bem pouco.
Bem pouco. Deixa eu ver aqui se alguém colocou no chat, conhece. Conheço. O Otávio falou que a Dona Florina foi bem chacal porque ela não tinha elementos. Perfeito, perfeito. Ó, o Lucas conhece, Yasmin também conhece. Essas figuras aqui é de um filme chamado Divertidamente, tá? E aí eles trazem nesse filme 5 emoções básicas ou 5 sentimentos primários. Vocês podem pegar alguma literatura que fale que são sentimentos primários ou emoções básicas, né? E essas emoções elas são controladas pelas nossas amígdalas que ficam aqui na região, né? Atrás da nossa cabeça e que nos ajuda a compreender os processos. E aí eu vou colocar cada um de vocês agora para tentar conversar, e vocês vão escolher uma pessoa, certo? Que vai falar uma situação em que ela foi feliz. Essa primeira aí é a felicidade, que é essa que tá brilhando, né? Com cabelo azulzinho e de vestido verde, ela é a felicidade. Esse segundo aqui lilazinho, magrinho, ele é o medo, certo? Esse vermelhinho aí é a raiva. Essa verdinha, ela significa o nojo, né? A aversão, o nojo. E essa última aí significa a tristeza. Então, a gente vai se dividir em grupo também, vai ser 2 minutos, por isso que apenas um vai narrar. Cada grupo, vão ser 5 grupos, né? Cada grupo vai ficar com uma emoção, vai narrar essas emoções, e quando estiver narrando as emoções, aí já vou colocar uma outra coisa aqui, vocês vão pensar em que sentimentos aparecem para vocês quando... Que sentimentos aparecem para vocês quando contam essas histórias? E aí as pessoas que estão no entorno, vamos dizer assim, ouvindo a história, vai trazer alguns palpites dos possíveis sentimentos ali que essas emoções, diante daquela história, acontecem, tá? Para a gente treinar o que o Marshall fala de palpite empático, né? Dos sentimentos que nos ajudam a nos conectarmos com as outras pessoas. E aqui são alguns sentimentos para vocês, ajudar vocês. Então, ele fala assim, ó, quando nossas necessidades são atendidas. Então, normalmente a gente fica calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, contente, feliz, alegre, animado, esperançoso, inspirado, energizado, alerta, disposto, grato, empoderado, motivado, concentrado, dentre outras. Quando as nossas necessidades não são atendidas, né, ou quando a gente tem algum outro tipo de emoção, então a gente fica com raiva, furioso, aborrecido, exausto, deprimido, triste, sozinho, irritado, receoso. Então, o convite agora para vocês, né, treinarem um pouquinho essa relação das emoções dos sentimentos, e é muito importante falar que as emoções, elas são biológicas, elas são físicas, elas estão aqui dentro da gente, enquanto os sentimentos, eles estão aqui, ó, só esperando uma emoção surgir para ela se agarrar, tá? Por isso que a gente não tem muito controle sobre as nossas emoções, porque se vem a tristeza, ela vem, se eu tô com raiva, ela vem, se eu tô com nojo de alguma coisa, vem. Ele aparece, não tem muito como eu ter controle sobre essa questão biológica minha. Eu posso ter o controle da exteriorização dessas emoções e o controle também das raivas, dos sentimentos que vêm diante de cada uma delas, tá? Então, para sistematizar melhor, vocês vão ser divididos em 5 grupos, certo? Nesses grupos, cada um vai ter um sentimento, que eu vou mandar o nomezinho para vocês, e aí vai indicar uma pessoa, essa pessoa vai contar uma história de acordo com aquela emoção, e os outros vão pensar em quais sentimentos estão aí direcionados àquela emoção, em razão daquela história que foi contada, tá? Compreenderam a atividade, a dinâmica? Então, vou dividir vocês em 5 grupos e já mando cada um de vocês o que vai ser. No retorno, vocês vão colocar no chat como vocês se sentiram em participar. A experiência, eu vou fazer as perguntas, né? Se a experiência foi tranquila, se foi fácil identificar os sentimentos, e aí a gente vai fazer aqui, né? Eu, Marisa, Antônio e Roger vai fazer
a leitura do que vocês sentiram lá. Não vai ser aberto para vocês falarem. Vocês vão colocar lá no chat que a gente vai estar acompanhando para a gente compreender um pouquinho as necessidades e os pedidos. 5 grupos pronto. Abrir todas as salas. Podem ir. Falta só a Verônica aceitar para a gente começar. Voltamos e, como combinado, vamos colocar aí no chat, né? Quais foram os desafios para vocês em contar a história e conectar essa história a essa emoção e nascer aí, né, os sentimentos. E aí... Na ordem, né, professora? O nosso grupo é o 2, deixar o 1 aí para anunciar. Mas não é para falar, não, é para escrever. Lá no chat Vai escrever? apenas. Então, eu vou pedir aí, por gentileza, se Renan puder escrever, eu vou ficar no áudio aqui e aí eu vou participar usando a fala. Ô, Lucas, também, viu? Estou aqui ansiosa pelo Divertidamente 2. Já pedi para fazer meus bonecos também, porque eu faço oficina. E aí eu já mandei, nem sei como é que eu vou conectar ainda, porque eu não vi o filme, né? Mas já pedi para produzir os bonecos para poder aumentar. Eu tenho eles aqui do... Pro, a senhora tá mutada. Foi porque eu levantei. Ó, eles aqui, ó. O do 1. Ó, o nojinho. O ping-pong, que representa a empatia, quando a gente trabalha a empatia. Ó, o medo. A alegria. A raiva. E a tristeza. E eu tenho eles em miniatura também, quando eu faço outras atividades. Só para vocês entenderem que a gente trabalha com isso. Tá vendo? Deixa eu botar aqui na minha mão. Dá para ver? Aí tem eles em miniatura, que é quando a gente faz as atividades, até online mesmo, a gente trabalha usando eles para contar as histórias, para fazer as representações, eles aparecem também. Aí eu já mandei fazer, pedir, né, para fazer os outros que vierem aí no 2. Aí eu lembrei, estou compartilhando porque o Lucas falou que está ansioso para assistir, e eu e os meus filhos também estamos. Mas vamos lá. Matheus falou que gostou da experiência, achou bem legal. Lucas disse que agora vai ter que incluir ansiedade, que é a nova emoção, exatamente. E tem outras também, né? Tem mais outras 3, além da emoção que vai estar aparecendo. Que mais? O que é que vocês acharam da experiência? Foi tranquilo identificar os sentimentos? Ou não? Acho que eu preciso entender melhor a lista de sentimentos, né? O meu vocabulário de sentimentos ainda é muito limitado. Para mim é bom ou ruim? Coloquem aí no chat. Vou pedir a vocês só mais 15 minutinhos para a gente falar das outras 2 e a gente encerrar esse momento, tá? A gente vai falar agora das necessidades, que é o terceiro elemento. E aí eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. E na pirâmide de Maslow ele fala para a gente que as necessidades elas são divididas em camadas, desde a fisiológica, a segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Então, ao passo que a gente vai tendo essas conquistas, né, que a gente vai tendo essas coisas, essas necessidades vão sendo atendidas, os nossos sentimentos eles se tornam muito mais tranquilos de serem compreendidos, tá? E de serem gerenciados. Até os sentimentos que, assim, a tristeza, a raiva, até esses sentimentos, quando as nossas necessidades são atendidas, elas são mais fáceis de ser gerenciadas, certo? Então, assim, as mais básicas é a comida, água, respiração. Quando a gente pensa em segurança, né, que ainda é uma necessidade básica, tá aí a proteção, sentir-se fora de perigo, né, a questão de você saber que você pode sair sem estar em perigo, sem risco. E aí tem as ordens de natureza psicológica, que é os relacionamentos. Então, você tem uma amizade, você tem afeto, você tem uma família, né, segura, tranquila, e sem, né, ter intimidade, a questão do prestígio, do reconhecimento, das conquistas,
até chegar ao topo da pirâmide, que é a sua atingir o seu potencial máximo. E aí eu vou pedir para a gente fazer uma atividade agora, para vocês colocarem aí no chat. Pense no dia de ontem, tá? Pense no dia de ontem. E aí eu queria que vocês colocassem o que você celebra, que necessidade ontem foi atendida, o que você celebra, que necessidade sua ontem aconteceu alguma coisa assim, que você, poxa, isso aconteceu. Ou que você lamenta, qual necessidade não foi atendida do dia que passou, do dia de ontem. Então, vocês podem colocar os dois, se tiver, ou um ou outro. Então, o que você celebra? O que aconteceu ontem que atendeu uma necessidade para você? Eu vou até colocar a lista de necessidade aqui para ajudar vocês a pensarem nisso. Deixa eu só procurar onde é que ela está aqui. E o que é que vocês lamentam? Poxa, bem que poderia ter acontecido isso ontem. Ó, o Renan até colocou aqui. Deixa eu ler aqui. Estou passando por uma... Peraí, deixa eu voltar aqui, porque antes dele... Antônio. Marisa. Meu primeiro sentimento ao escutar a história foi o medo. O relato me trouxe para o lugar de uma mãe que nem sempre consegue se conectar com a necessidade dos filhos. Fiquei pensando sobre as complexidades das relações, as necessidades individuais e os desafios de não julgar. Foi muito bom ouvir e aprender com um colega. O Antônio diz, meus sentimentos, os fatos narrados por Renan de preocupação. O sentimento que a professora relatou é a alegria. E na história contada, apesar da situação preocupante, sensação de raiva, pelo não atendimento da obrigação do plano em atender o tratamento de saúde doente familiar do colega Renan. Ele continua alegre e está presente nesse encontro e buscando de uma forma prática a solução do problema. Ah, que legal. Renan disse que estou passando por uma situação tanto quanto complicada. Estou com meu pai internado desde dia 18 de maio. No Hospital de Salvador, necessitando de intervenção cirúrgica. Na teoria, o plano dele, no médico, cobriria todos os procedimentos e os materiais que seriam utilizados. Entretanto, o plano descredenciou todos os médicos da especialidade que meu pai está precisando para a cirurgia. Já entramos com o pedido de liminar e estamos aguardando o cumprimento dela. É uma história muito complexa para eu explicar agora. Mas conforme os dias vão se passando, eu vou sentindo uma variedade de sentimentos, conforme as tratativas que a mim são dadas pelo plano de saúde. Em alguns momentos sinto angústia, em outros medo, mas na maioria do tempo me sinto ansioso. Porém, sem conseguir deixar a alegria, sentimento que foi destinado ao meu grupo, de lado, e buscando os mínimos detalhes do cotidiano acompanhar meu pai. Renan, muito obrigada, gratidão por ter compartilhado algo assim tão pessoal e sensível. A gente vai se conectar com você, orando, mandando boas energias para que o quanto antes se resolva a situação do seu pai. Não deve, né, ser fácil lidar com tantas emoções diversas e tentando se apoiar na alegria para continuar fazendo as coisas no dia a dia, para ter esperança. E aí a gente espera, né, meu sentimento, assim, é que as coisas se resolvam e sou muito grata por você ter nos trazido essa experiência para o grupo e que nesse momento aqui, esse lugar seja um lugar de acolhimento para você também, certo? Então, muito obrigada mesmo por compartilhar e estaremos orando, mandando boas energias para que você consiga resolver as coisas e seu pai, o quanto antes, consiga realizar a cirurgia e volte, né, ter uma recuperação plena, de forma bem tranquila. Certo? Então, vamos pensar aí, até desse contexto aí, ó. O que a gente pode pensar de necessidade precisa ser atendida para a gente celebrar, que passou no seu dia ontem, e o que é que você lamenta? Uma necessidade sua que não foi atendida. Coloquem aí no grupo, por favor. Eu vou contar uma situação minha enquanto vocês colocam rápido, para vocês entenderem o que eu celebro e o que eu lamento de ontem. Então, ontem formalizei, né, vamos dizer assim, um trabalho junto a uma escola aqui de Lauro de Freitas, né, como REDA, né, para trabalhar na parte de projetos. Então, celebro essa necessidade que foi atendida, porque eu sempre quis trabalhar com ensino médio em escola, e já tenho um tempo buscando isso. Então, eu celebro essa necessidade, né, de professorar, de criar projetos de cultura de paz dentro de um espaço educacional, de ensino médio. Então, isso é uma necessidade minha que foi atendida e que me traz muitas emoções. E, por outro lado, também, nessa mesma circunstância, eu lamento
a falta de segurança, né? Ocorreu também um episódio lá que eu não vou poder trazer detalhes, né, por questão de sigilo, mas uma necessidade que é a questão de segurança, que a gente estava lá ontem, acabou sendo rompida, vamos dizer assim, né? Uma circunstância que ocorreu lá nesse espaço. E então eu lamento, né? Por isso, por ter me sentido desprotegida, tá? Ao mesmo tempo que eu estava celebrando por ter conquistado, por ter conseguido, eu lamento por ter tido esse episódio de segurança. E, ao mesmo tempo, eu celebro que incongruência, que talvez tenha ocorrido esse fato, porque quando eu estive lá a primeira vez, já na semana pedagógica, e conversei com algumas pessoas sobre os conflitos, os problemas que ocorriam lá, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, não tinha conflito, era tudo maravilhoso. E aí, quando eu assumi e que eu comecei a enxergar algumas coisas, não é tão maravilhoso, não é tão lindo assim. Então, saber também que os problemas estão lá vai me ajudar a pensar na melhor forma de intervenção e de ação e de proposta para aquela unidade. Certo? Deixa eu olhar aqui. Beatriz, ontem discuti com a minha mãe porque ela é uma pessoa extremamente autoritária e sinto que ela retira de mim a minha voz. Quando em meio a uma conversa, ela fecha com ponto final. Ou é isso e acabou. Sinto que sou desrespeitada como ser humano. Então, é uma necessidade que não está sendo atendida. Onde uma pessoa tira a minha voz e fala, e sinto que isso não pode acontecer independente das relações, sejam elas de mãe e filho ou em algum cargo de autoridade. Fiquei triste, extremamente triste, que é um sentimento do meu grupo. Antônio, sinto a necessidade de estudar, mas lamento que educação é uma coisa importante para você, né? Mas lamento que não estou tendo perseverança de organizar minha rotina para me aperfeiçoar e colocar os estudos em dias. Foi o que veio na mente, essa preocupação nos últimos dias, mas feliz que estou conseguindo trabalhar e honrar os demais compromissos do dia a dia. Sentimento de gratidão. Vocês estão vendo como é interessante essa dinâmica do que é que a gente atendeu a necessidade, a gente celebra, e o que é que a gente lamenta de necessidade que não foi atendida. Beatriz, porém, respirando e com terapia, aprendi a lidar com esse sentimento, o sentimento da raiva, com a tristeza, e principalmente entender que pessoas que agem com autoridade normalmente é uma defesa. E com calma expressei falando de forma respeitosa que essa ação dela me respeita como ser humano, e fiz uma comparação com as pessoas do trabalho dela, que ela as respeita independente de qualquer coisa, e como a chefe, ela continua os respeitando. Marisa, ontem eu caminhei na praia. Fui convidada a usar um tempo livre em prol do lazer e fui. Celebração, né? Cuidar do bem-estar, da saúde emocional, saúde, porque andar na praia, ela mexe com várias questões nossas, né? Celebra muitas necessidades. À noite eu fui convidada para sair dançar forró, mas achei que a rotina não possibilitava esse prazer em plena quinta-feira. Aí ela já lamenta, né? Celebrou em cima, conseguiu ir até a praia e lamenta, né, essa necessidade também de estar entre pessoas, em conviver, né, melhor com seus amigos. E Beatriz ainda tem aqui, ó, e que não seria porque eu sou filha que ela poderia tirar minha voz, que isso não é desrespeito, que se eu discordo dela não é sinal de desrespeito, mas também tem opiniões e vozes. E após conseguimos entender. E ela baixou a guarda e entendeu o que estou falando. Então também tenho isso para celebrar. Tá vendo quantas coisas? E é sobre isso que o Márcio fala. Então é mais uma atividade aí, um prazer de casa para vocês. Pensa aí, tente aí durante a semana pegar assim, quais necessidades minhas não foram atendidas e eu lamento por isso, e quais necessidades minhas foram atendidas e eu celebro. Coloque assim no caderno, e aí no final da semana vocês pensem sobre isso, né? E como é que vocês podem fazer para ajustar essas questões, né? Quando é que, por exemplo, pegar aqui o exemplo de Mari. Quando é que Mari vai poder tirar uma noite para sair da forró, né? E sair da lamentação para a celebração? Então, assim, a partir dessa compreensão do que você sente e do que você precisa, porque o que você precisa, ela está ligada ao que você sente, vai te ajudar a ter uma vida mais maravilhosa e promover vidas mais maravilhosas, que é o slogan, né, vamos dizer assim, do Marshall Rosenberg, tornar a nossa vida mais maravilhosa com pequenas ações, e aí compreender quais necessidades a gente celebra e quais necessidades a gente lamenta, é um caminho que vai nos apoiar. E, por fim, mas não menos importante, os pedidos, que, para mim, eu vou ser sincero, de todos os passos
que a CNV nos apresenta, o pedido é o mais desafiador para mim, porque eu ainda me vejo, em muitas vezes, ao invés de fazer pedido, eu estou exigindo. E às vezes, quando as pessoas não respondem ao que eu imagino, às vezes eu me sinto chateada e eu preciso entender qual necessidade minha que não está sendo atendida. Então, de todos, eu sempre digo, né? Nessa minha caminhada enquanto atuante, né, agente de cultura de paz, o meu maior desafio é essa parte de não exigir de alguém alguma coisa, mas pedir de uma forma que a gente cocrie, né? Então, muitas vezes a gente não tem clareza também do que a gente precisa, das nossas necessidades. Por isso, durante a semana, vocês vão fazer esse exercício para ter clareza das necessidades. Porque se a gente não tem essa clareza, a gente não vai saber qual solução a gente vai encontrar para atender. Então, e as pessoas que convivem com a gente, essa falta de clareza pode ser muito perturbadora e pode causar diversas reações. Olha o que a Bia, me permita, viu, Bia, chamar você de Bia, trouxe aqui para a gente com o relato dela. Ela conseguiu, no final ali, mostrar para a mãe dela qual era a necessidade dela, o que ela estava sentindo e melhorar essa relação maternal. Isso é bacana, né? E aí, saber fazer esse pedido para a mãe ou para ela mesma, sem que soe como uma exigência, é um desafio para a gente aqui que trabalha e que atua nessa área da comunicação, tá? Então, assim, a gente precisa fazer pedidos que sejam claros, de ação positiva, que seja concreto mesmo, mas que não espere do outro um sim. Até porque a gente fala até do não, né? Quando as nossas formações aí, da importância do não. Então, assim, vocês vão trabalhar também essa semana aí, essa questão de fazer essa avaliação a respeito de vocês. Será que quando eu faço um pedido para alguém, eu já tenho a resposta e eu espero que ela responda do jeito que eu quero? Ou quando eu faço um pedido para alguém sobre alguma coisa, eu tenho clareza, eu consigo observar o fato sem julgar, procurando mais esclarecimentos, eu me conecto com as minhas emoções e entendo os sentimentos que vêm diante daquilo, entendo as emoções do outro e percebo os sentimentos do outro. Eu vou conseguir celebrar ou lamentar as necessidades que decorrem daquela situação. E quando eu fizer um pedido, o meu pedido ele vai ser uma exigência, eu já quero que a pessoa faça de imediato, ou eu vou co-criar isso para que a gente possa ser mais assertivo nas nossas escolhas. Então, também aí é um prazer de casa que vocês façam, porque é sobre isso, né? A comunicação compassiva, a comunicação não violenta, ela é de dentro para fora, começa sobre a gente. Por isso que eu peguei esse exemplo de Mari, né? Dela pegar essa lamentação aí e transformar em celebração em algum momento aí da trajetória dela. Mas ela só vai saber disso porque hoje ela fez esse exame. Eu celebrei de manhã, mas eu lamentei de tarde, de noite, quando eu não pude estar lá dançando meu forrozinho, certo? E aí, quais são as escolhas, quais são as soluções que eu vou buscar para atender essa necessidade que para mim é importante, me divertir, né? Estar em ambiente agradável. Então, pensem sobre essas questões e como é que vocês vão direcionar. Perceba que a gente deixou aqui algumas atividades para vocês, porque CNV é prática diária. Não é só aqui em um único encontro, é um processo do dia a dia. A gente está dentro do horário, se a gente for pensar que a gente pegou o primeiro momento para fazer as orientações gerais, né? Aqui dos facilitadores, tá? E aí eu vou passar a palavra para Antônio, que vai estar encerrando esse momento nosso aqui. Obrigado, professora, pela contribuição. Acredito que o tema hoje foi bastante explorado, foi bastante respeitado, que é a comunicação. Tivemos uma boa comunicação no dia de hoje e agradeço os participantes, os integrantes, os colegas, facilitadores. Agradeço também por compartilhar essa experiência, cada um ter compartilhado, né, o Renan, com a sua situação. A gente se sensibiliza, estamos aqui na torcida. A Beatriz, né, com a relação também em relação familiar, estamos felizes com a celebração dela, ter atendido a necessidade, né, e agradeço também aí a todos pela a colaboração da participação. Eu vou, antes de finalizar, eu gostaria de saber
a sensação de cada um, né? E no dia de hoje, como é que sai dessa aula, né? Após a experiência compartilhada, o conhecimento de cada um, né? Que a gente pôde comunicar, e diante disso encerro aqui a minha participação, passo a palavra para os demais colegas, integrantes, para poder se manifestar, dizer como é que sai do dia de hoje, e, por fim, eu peço para os demais facilitadores fazer as últimas palavras para encerrar essa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado, e aí passa a palavra à professora para conduzir aí esse final, tá bom? Hoje, a palavra que fica, saio daqui com muita gratidão, viu? De ter contribuído e de ter aprendido com vocês. Muito obrigado. Obrigada eu, Antônio. Eu vou seguir aqui a minha ordem, por coincidência é Roger, que está aqui na minha tela. Ele já abriu, então eu passo já a palavra para ele, fazer as considerações dele. Dizer. Pronto. Antes de falar de mim, também tem no chat já algumas pessoas colocando. Matheus disse que sai bem feliz e irá participar mais nas próximas. Renan traz que sai daqui desta reunião com um sentimento enorme de confiança. Bacana. Eu hoje saio daqui com a sensação também de conquista. Para mim foi gratificante estar hoje já como co-facilitador, e a participação não só como ouvinte, mas da gente também estar colocando as mãos na massa. Para mim foi bastante gratificante, porque nós construímos isso já durante um bom tempo, na parte teórica, na parte de participando mesmo para aprender, e hoje a gente consegue ver os frutos, né, dos resultados de tudo isso que a gente vem colhendo ao longo desses meses, desde que o curso se iniciou. Então, minha sensação hoje é essa. E agradeço muito e espero a gente se rever nos próximos encontros. Obrigada, Roger. Eu vou ler aqui o grupo, né, o chat. Beatriz fala que sai muito grata. Parabéns ao grupo. Antônio, gratidão feliz. Mari? Oi. Bom, eu saio com o coração bem feliz, assim, muito grata, e hoje eu me sinto inspirada. Eu saio muito orgulhosa, muito feliz mesmo, assim, por toda a manhã. Eu acredito muito no grupo, né, no que vocês estão fazendo, e sei que todo esse trabalho vai ser positivo tanto para a vida de vocês quanto para os assistidos de vocês, né, que vocês atendem, além do convívio também ali nos grupos, né, nas equipes, porque a gente também tem essas questões relacionais de trabalho. Então, é dessa forma que eu saio. Grata, né, por vocês terem se colocado à disposição para fazer, ter aceitado esse desafio, e digo a vocês aqui de forma pública que vocês o fizeram de forma brilhante, né? Foi tudo muito bem conduzido, muito bem. Sou suspeita, vamos dizer assim, né? Mas eu só tenho um retorno positivo sobre essa trajetória, e acredito que os próximos serão cada vez melhor, porque vocês estão se colocando no lugar de aprender e ensinar. E essa via de mão dupla, ela é muito linda, né? Estar sempre nesse lugar de aprender e ensinar é fantástico. Então, obrigada a todos e a todas que estiveram aqui nessa manhã conosco. A turma da professora Ana Paula que esteve com a gente. Venham em outros encontros, teremos outras oficinas, né, outras atividades que serão feitas, e contamos também com a presença de vocês aqui, tá? Gratidão, bom almoço para vocês. Bom final de semana a todos e a todas. Peraí que ainda tem Tati aqui, ó. Sair desse encontro com sentimento de gratidão e evolução, com muita expectativa dos próximos encontros. Agradeço a todos por todo o conhecimento compartilhado. E Antônio, desejo um excelente dia, um final de semana a todos. Até a próxima aula, nobres colegas. A Defensoria Pública do Estado, a nossa segunda família, estaremos juntos nas lutas em prol de toda a sociedade, inclusive os mais necessitados. Maravilha. Beijo no coração de vocês, viu? Até a próxima sexta. Beijo.